O zumbido rítmico dos pneus contra o asfalto preenchia o ar, enquanto Evan Miller guiava seu carro pelas ruas tranquilas do subúrbio. O tom dourado do sol poente, lançando longas sombras sobre gramados bem aparados e cercas brancas impecáveis. Casa estava a poucos minutos de distância, seu santuário, seu conforto, ou pelo menos era o que ele sempre acreditou. No entanto, naquela noite, seu caminho havia desviado ligeiramente. Seu velho amigo de faculdade, Nate, insistira em se encontrar para um drink no Eclipse, o clube noturno mais exclusivo da cidade. Evan inicialmente recusara. Saídas durante a semana não eram seu estilo, mas algo no tom de Nate o tirou de sua rotina. Relaxa, cara, Nate dissera ao telefone. Você trabalha demais, precisa de uma noite fora. Talvez ele estivesse certo. Os últimos meses pareciam cada vez mais monótonos. Acordar, trabalhar, voltar para casa, repetir. E ultimamente Kira estava diferente, distante, distraída. Evan afastou o pensamento da cabeça ao estacionar no estacionamento privativo do clube. O lugar estava lotado. Uma linha elegante de carros de luxo brilhando sob o brilho neon do letreiro do Eclipse, onde letras roxas profundas pulsavam como um batimento cardíaco contra o céu escurecido. A entrada era ladeada por dois seguranças imponentes em ternos pretos, suas expressões indecifráveis sob as luzes mutáveis. Ao sair do carro, Evan ajeitou seu blazer, subitamente sentindo-se fora de lugar. Ele estava acostumado às salas de reuniões e encontros financeiros, não às luzes piscantes e ao grave pulsante da vida noturna da cidade. Ele respirou fundo, se preparando antes de se dirigir à entrada. Dentro do clube, era como uma entidade viva, pulsando com energia, afogando-se em excesso. O ar estava carregado de perfume e uísque, a iluminação fraca mal cortando a névoa de movimento. Corpos balançavam em sincronia com o ritmo hipnótico da música, suas risadas e murmúrios, um undercurrent constante sob a sinfonia eletrônica. Evan vasculhou o salão procurando Nate, mas antes que pudesse dar outro passo, uma mão firme agarrou seu ombro. Você é Evan Miller, certo? Evan virou-se bruscamente. O homem à sua frente era construído como uma rocha, ombros largos, braços grossos, uma mandíbula afiada o suficiente para cortar pedra. Seus cabelos raspados e a cicatriz leve acima da sobrancelha esquerda sugeriam que ele não estava ali apenas para controlar clientes turbulentos. Sim, Evan respondeu, seus músculos instintivamente se retesando. Quem quer saber? O homem o estudou por um momento, seus olhos escuros indecifráveis. Então ele gesticulou para um corredor lateral, longe do barulho e das luzes piscantes. Você precisa ver algo. Um nó de ansiedade se formou no estômago de Evan. Acho que você tem o cara errado, ele disse cuidadosamente. O homem não piscou. Não, não tenho. Evan hesitou. Algo na forma como aquele homem falava, a certeza em sua voz, o peso de suas palavras, enviou um calafrio por ele. Quem é você? O nome é Jason. O homem disse simplesmente. Só venha comigo, você vai querer ver isso. Evan olhou ao redor do clube, meio que esperando que Nate aparecesse e dissesse que era alguma brincadeira elaborada, mas não havia sinal de seu amigo. A música cresceu, e as luzes neon lançaram sombras estranhas sobre o rosto de Jason. Contra todo o instinto racional gritando para ele ir embora, Evan assentiu. Mostre o caminho. Jason virou-se e caminhou pelo corredor estreito, e Evan o seguiu, o grave da música ficando mais fraco a cada passo. O ar era mais fresco ali. A iluminação fraca piscando levemente, lançando formas fantasmagóricas nas paredes. No final do corredor, Jason parou em frente a uma porta preta simples. Ele tirou um telefone do bolso, tocou algumas vezes na tela, então virou para Evan. O que é isso? Evan perguntou franzindo a testa. Jason não respondeu. Em vez disso, ele apertou o play, a tela ganhou vida, e o mundo de Evan desmoronou. A primeira coisa que ele notou foi ela, Kira, sua esposa, mas não com ele, nem de longe. Ela estava em uma das salas VIP luxuosas do Eclipse, vestida de um jeito que ele nunca tinha visto antes, movendo-se de uma maneira que ele desejaria nunca ter visto, e ela não estava sozinha.
Evan sentiu o ar sair de seus pulmões enquanto dava um passo cambaleante para trás, seu coração batendo tão forte que abafava tudo mais. Sua esposa com eles. A voz de Jason era distante, um murmúrio sob o rugido em seus ouvidos. Agora você sabe. A respiração de Evan vinha em golfadas curtas e irregulares. A luz fraca da tela do telefone de Jason ainda piscava em sua mente, mesmo que o vídeo tivesse parado de tocar há muito. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, mas ele se sentia sem peso, desancorado, como se o chão sob ele tivesse desaparecido. O corredor estreito fora das salas VIP era sufocantemente silencioso. A música pulsante do clube, agora nada mais que um eco distante e distorcido. O silêncio o pressionava, denso e pesado, como uma nuvem de tempestade segundos antes do primeiro trovão. Não. A palavra mal escapou de seus lábios. Não era negação, não era raiva, era descrença, do tipo que se contorcia em seus ossos e os fazia parecer frágeis. Jason ficou imóvel, sua expressão indecifrável. Ele já tinha visto essa reação muitas vezes. Você está bem? Sua voz era calma, comedida, como se já soubesse a resposta. Evan engoliu em seco, mas sua garganta estava seca, áspera como lixa. Isso não é real. Sua voz vacilou. Ele sabia que era mentira no momento em que disse. Jason suspirou, guardando o telefone de volta no bolso. É real. Evan pressionou as palmas contra a parede fria atrás dele, como se ela pudesse sustentá-lo. As paredes pareciam estar se fechando, as luzes fracas piscando como um letreiro neon velho, prestes a queimar. Ele fechou os olhos com força, mas as imagens estavam gravadas ali agora, permanentes, inescapáveis. Kira, sua esposa, a mulher em quem ele confiava sem questionar, a mulher com quem ele construiu uma vida, naquele quarto, com eles e com ele. Uma nova onda de náusea subiu por seu estômago. Seus dedos cravaram na parede. Ele se sentia doente. Jason o observava, sua postura relaxada, mas atenta. Olha, cara, não te mostrei isso para bagunçar sua cabeça, ele disse. Mostrei porque você precisava saber. Evan se forçou a encontrar o olhar de Jason. Há quanto tempo? Sua voz era rouca, um sussurro arranhando sua garganta. Jason hesitou. Ele estava nesse negócio há tempo suficiente para saber que a resposta seria a rachadura final na represa. Um tempo, ele finalmente disse. Não apenas uma vez, não apenas duas. Todo o corpo de Evan se retesou. Sua mandíbula se fechou com tanta força que doía. Ele sentiu o peso daquelas palavras afundar em seu peito como uma âncora de chumbo. Um tempo. Não apenas uma vez, não apenas duas. Seu estômago se revirou violentamente. Ele se virou de Jason, pressionando uma mão trêmula contra a testa. Ele precisava de ar, precisava de espaço, precisava sair dali. Jason não o deteve enquanto ele tropeçava de volta pelo corredor, suas pernas instáveis sob ele. A porta do clube se abriu e, de repente, ele foi atingido por uma onda de som. A música, as conversas, o tilintar de copos, tudo isso batendo nele como uma parede de tijolos. Pessoas dançavam, pessoas riam, pessoas viviam, alheias ao fato de que a poucos metros dali, o mundo inteiro de alguém havia desmoronado. Ele abriu caminho pela multidão, empurrando corpos, sua respiração vindo em golfadas irregulares. O clube parecia alto demais, brilhante demais. O ar estava carregado de perfume, suor, álcool, o que o deixava tonto. Então ele estava do lado de fora. O ar frio atingiu seu rosto, afiado e cortante. Ele respirou fundo, suas mãos agarrando as bordas da jaqueta como se pudesse se manter inteiro, se apenas segurasse firme o suficiente. A cidade ainda estava viva ao seu redor. Carros passavam rápido, buzinas soavam, letreiros neon piscavam. Tudo parecia dolorosamente normal. Evan pegou o telefone, seus dedos tremendo enquanto desbloqueava a tela. Seu polegar pairou sobre o nome de Kira. O que ele deveria dizer? Eu sei quem você é. Há quanto tempo você planejava continuar mentindo para mim? Sua mão tremia enquanto ele abaixava o telefone. Ele não podia ligar para ela, ainda não, porque agora ele não tinha certeza se queria uma explicação
ou se queria ir embora e nunca mais ouvir a voz dela. A casa estava escura quando Evan entrou na garagem. A suave luz da varanda lançava um halo opaco sobre os degraus da frente, iluminando a visão familiar de casa. As cercas bem aparadas, a porta de madeira polida, a janela do segundo andar onde a luz quente do quarto se filtrava pelas cortinas. Tudo parecia exatamente como sempre foi, e ainda assim nada era o mesmo. Evan ficou sentado atrás do volante, agarrando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seu coração batia contra as costelas, mas sua mente estava estranhamente entorpecida. O vídeo, a prova da traição de sua esposa, era um fantasma que permanecia em sua visão toda vez que ele piscava. Ele se repetia, uma e outra vez. Ele exalou bruscamente, seu hálito embaçando o para-brisa. Sai do carro. O pensamento era simples, mas seu corpo resistia, porque uma vez que ele entrasse, uma vez que a visse, ele teria que enfrentar, e ele não tinha certeza se estava pronto. Mas se esconder ali não mudaria nada. Com uma respiração profunda e controlada, ele se forçou a se mover. Suas pernas pareciam de chumbo enquanto subia os degraus e abria a porta. O zumbido silencioso da casa o cumprimentou, um contraste gritante com o caos que tempestuava dentro de sua mente. Então, a voz dela. Evan. Ela estava na cozinha. Ele podia ouvir o leve tilintar de vidro, o som rítmico de uma colher mexendo. Ele seguiu o som, movendo-se como um homem em um sonho. Kira estava ao lado do balcão, uma taça de vinho pela metade à sua frente, sua expressão se transformando em um sorriso gentil quando ele entrou. Ela parecia sem esforço bela, seu suéter largo pendendo levemente de um ombro, seus pés descalços contra o piso de madeira. Você está atrasado, ela disse, inclinando a cabeça ligeiramente. Nate te segurou lá fora? Evan a encarou por um segundo, apenas um segundo. Ele queria fingir que não tinha visto o que viu, que ela ainda era a mulher em quem ele confiava, que ela não era. Seu estômago se revirou violentamente. Ele engoliu em seco. Algo assim. Kira o estudou, seus olhos se estreitando ligeiramente. Você está bem? Não, nem de longe. Mas ele forçou um sorriso de lábios apertados e assentiu. Ela colocou a taça no balcão, caminhando em direção a ele. Você parece tenso. Seus dedos roçaram o pulso dele e todo o corpo de Evan se retesou. Ela notou, parou. Uma centelha de algo, preocupação, suspeita, cruzou seu rosto. O que há de errado? Evan se afastou dando um passo para trás. Ele precisava de distância, espaço. O cheiro do perfume de baunilha dela, antes reconfortante, agora fazia sua pele arrepiar. Apenas cansado, ele murmurou. Kira o observou cuidadosamente, como se procurasse algo sob a superfície. Tem certeza? Ele forçou um aceno, mal conseguindo sustentar seu olhar, porque se olhasse por muito tempo, se deixasse sua raiva surgir, ele não tinha certeza do que faria. Sim, ele disse, sua voz oca. Era a primeira mentira que ele contava a ela, mas não seria a última. Evan mal dormiu naquela noite. Ele ficou deitado na cama, encarando o teto, ouvindo o som rítmico da respiração de Kira ao seu lado. O calor do corpo dela estava a centímetros de distância. Sua presença tão familiar, tão rotineira, mas agora parecia estranha. Como se uma estranha tivesse entrado em sua casa, em sua vida, usando o rosto da mulher que ele amava. Toda vez que fechava os olhos, as imagens do vídeo se repetiam em um ciclo implacável. As mãos dela tocando-os, seus lábios sorrindo, sussurrando, seu corpo se movendo de maneiras que ele pensava serem apenas para ele. Mas não eram, não mais, talvez nunca fossem. Um vazio profundo se formou em seu peito, substituindo o amor que antes o preenchia. Ele queria acordá-la, exigir respostas, fazer com que ela dissesse em voz alta: por quê? Há quanto tempo? Quem é você? Mas ele sabia que se perguntasse, se ela admitisse, não haveria volta. Então ele ficou em silêncio. Pela manhã, a exaustão o agarrava como um peso. Ele mal notava Kira se mexendo ao seu lado, seu suspiro suave enquanto ela se espreguiçava. Bom dia, ela murmurou,
sua voz carregada de sono. Evan não respondeu. Ele apenas encarou o teto. Ela virou-se para ele, descansando a mão levemente em seu peito. Você realmente não dormiu, hein? Ele se retesou sob seu toque. Uma semana atrás, ele poderia tê-la puxado para mais perto, beijado sua testa, murmurado alguma desculpa sobre o estresse do trabalho. Mas agora, seu toque parecia fogo em sua pele. Estou bem, ele disse secamente, afastando a mão dela enquanto se sentava. Kira franziu a testa. Tem certeza? Você está agindo estranho desde que chegou em casa. Estou? Ele quase riu da absurdidade disso. Ele se levantou da cama, seu corpo rígido e pesado. Tenho muita coisa na cabeça. Kira o observou cuidadosamente. Você nunca fala tanto sobre estresse no trabalho. Evan exalou bruscamente, esfregando o rosto. Ele precisava se afastar dela antes que a verdade rompesse sua fachada. Preciso de café. Ela não insistiu, mas ele podia sentir o olhar dela o seguindo enquanto saía do quarto. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido da máquina de café. Evan se encostou no balcão, agarrando a borda com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. A casa parecia diferente agora. O calor havia desaparecido, as memórias, as risadas, o amor. Tudo parecia um cenário elaborado para uma peça na qual ele não queria mais participar. Ele ainda estava encarando o líquido escuro pingando na cafeteira quando Kira entrou, vestida com um suéter grande, o cabelo preso em um coque bagunçado. Ela sempre parecia sem esforço bela pela manhã, relaxada, confortável. Mas agora, tudo o que ele via era a mulher do vídeo. Ela bocejou, esticando os braços acima da cabeça. Estava pensando que poderíamos fazer algo hoje à noite, um jantar talvez. Evan não respondeu. Sua mão apertou ainda mais o balcão. Jantar. Ela queria sair para jantar como se nada tivesse acontecido. Como se ela não fosse... Ela continuou, não notando seu silêncio. Que tal o eclipse? Faz tempo que não saímos e você parecia curioso sobre o lugar ontem à noite. Algo em seu peito se contorceu violentamente. Ele virou-se para ela lentamente. Você quer ir ao eclipse? Ela sorriu, encostando-se no balcão oposto. Sim, ouvi dizer que eles têm um novo cardápio e estão fazendo um set de DJ ao vivo hoje à noite. Evan a encarou, estudando a curva suave de seus lábios, a facilidade casual em sua postura. Ela era boa nisso, tão boa em mentir. Será que ela sentia alguma culpa? Será que ela sequer se importava? Ou ele era apenas mais uma peça em um jogo que ela já dominava? Ele forçou sua expressão a parecer neutra. Claro, por que não? O sorriso de Kira se ampliou, e ela se aproximou, envolvendo os braços ao redor da cintura dele. Ótimo! Vai ser divertido. Evan sentiu o calor do corpo dela pressionado contra o seu, o cheiro dela preenchendo o espaço entre eles. Suas mãos pairaram perto da cintura dela. Uma semana atrás, ele a teria puxado para si. Agora, tudo o que ele conseguia pensar era o quanto queria soltá-la. Então ele o fez, suavemente, cuidadosamente, afastou os braços dela e deu um passo para trás. Preciso me preparar para o trabalho. Kira piscou, o momento quebrado. Oh, tudo bem. Ela não insistiu, não perguntou, apenas assentiu, pegando seu próprio café. Evan a observou por mais um segundo. Então virou-se e foi embora. Ele precisava ver Jason, porque agora ele não estava apenas pensando no que havia perdido. Ele estava pensando no que viria depois. Evan entrou no beco mal iluminado atrás do eclipse, seu coração batendo com algo entre fúria e determinação. O clube ainda estava a horas de abrir, mas vibrações suaves de música pesada testada lá dentro faziam o chão sob seus pés tremer. Um vento frio o envolvia, puxando as bordas de seu casaco, mas ele mal sentia. Jason já estava lá, encostado na parede de tijolos, cigarro na mão, o brilho de sua brasa piscando contra seus traços afiados, lançando sombras sob seus olhos. Ele olhou para cima quando Evan se aproximou, exalando uma fina corrente de fumaça no ar frio. Você voltou, Jason disse, jogando as cinzas no pavimento. Não tinha certeza se você viria. Evan não perdeu tempo com gentilezas. Quero saber de tudo. Jason o estudou, seus olhos afiados, avaliando. Tudo.
A mandíbula de Evan se apertou. Cada detalhe, cada nome, há quanto tempo isso está acontecendo? O que? Por que ninguém fez nada a respeito? Jason soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Você está fazendo as perguntas certas, mas as respostas não são bonitas. Ele deu uma última tragada, então jogou o cigarro no chão, esmagando-o com a bota. Ande comigo. Evan seguiu Jason pela porta lateral do beco, entrando em um corredor estreito alinhado com paredes pretas e luzes piscantes no teto. A música do clube ficava mais alta ali, abafada, mas constante, como um batimento cardíaco pulsando pelas paredes. Jason o levou por um corredor dos fundos, passando por caixas de licor caro e escritórios de segurança. Finalmente, eles pararam em uma pequena sala sem janelas. Jason fechou a porta atrás deles, gesticulando para Evan se sentar no sofá de couro desgastado contra a parede. Ele permaneceu de pé, braços cruzados, observando-o. Você não é o primeiro marido a entrar aqui pensando que conhecia sua esposa, Jason disse. E não será o último. O estômago de Evan se contraiu. Há quanto tempo? Jason suspirou, passando a mão pelo cabelo raspado. Pelo que sei, meses, talvez mais. Sua esposa vem aqui há um tempo e confia em mim. Ela não é a única. Os dedos de Evan se fecharam em punhos. Ele queria perguntar por quê. Queria entender o que havia mudado, o que dera tão errado que Kira escolheu essa vida em vez da que eles construíram juntos. Jason deve ter visto a tempestade se formando atrás dos olhos de Evan, porque ele balançou a cabeça. Não perca seu tempo procurando um motivo, cara. Algumas pessoas são apenas boas em esconder quem realmente são, e este lugar traz o pior delas. Evan engoliu em seco, forçando a pergunta de volta. Em vez disso, ele perguntou, e o dono, Carlyle? A mandíbula de Jason se apertou ao ouvir o nome. Ele é um parasita. Acha que possui todos que passam por aquelas portas. Funcionários, clientes, mulheres como sua esposa. Sua voz agora tinha um tom mais sombrio. Ele se safou porque sabe como encobrir seus rastros, e quando alguém sai da linha, Jason deu um sorriso amargo. Digamos que não trabalham mais aqui por muito tempo. Evan se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você o odeia. Não era uma pergunta. Jason soltou uma risada sem humor. Toda pessoa neste clube o odeia, mas ninguém teve coragem de derrubá-lo. Ele fez uma pausa, inclinando a cabeça. Até agora. Evan encontrou seu olhar. A sala parecia menor, mais pesada. O peso do que ele estava prestes a dizer pressionando-o. Não quero vingança. Ele disse lentamente. Quero justiça. Jason o estudou por um longo momento, então deu um sorriso torto. Tem certeza disso? Evan exalou bruscamente. Não, ele não tinha certeza de nada mais, mas sabia de uma coisa. Carlyle havia tirado tudo dele, e era hora de alguém tirar algo dele em troca. Evan estava do lado de fora do eclipse, o brilho neon do letreiro do clube, refletindo no pavimento molhado sob seus pés. O zumbido da cidade o envolvia, o barulho distante de buzinas, o murmúrio de pedestres passando, o pulsar rítmico do grave escapando pelas paredes do clube. Era estranho como tudo parecia normal, como o mundo continuava girando quando o dele havia colapsado tão violentamente. Ele puxou o casaco mais apertado ao redor de si enquanto Jason saía do beco, sua expressão indecifrável. A luz da rua acima piscava, lançando longas sombras sobre seu rosto. Pronto para isso? Jason perguntou, acendendo um cigarro e dando uma tragada lenta. Evan exalou, seu hálito embaçando no ar frio. Me diga o plano. Jason deu um sorriso torto, balançando a cabeça. É isso com caras como Carlyle. Ele acha que é intocável. Você não derruba homens assim com socos ou ameaças. Ele bateu na lateral da têmpora. Você os derruba aqui em cima. Você os expõe. Faz com que apodreçam de dentro para fora. A mandíbula de Evan se apertou. E como fazemos isso? Jason jogou o cigarro fora e se aproximou. Nós o atingimos onde dói. Sua reputação, seu dinheiro, seu controle. Evan ouviu enquanto Jason explicava os detalhes. O sistema de segurança do clube era blindado. Carlyle garantira isso. Mas sua verdadeira fraqueza era sua arrogância. Ele acreditava que seus segredos estavam enterrados.
seus pecados trancados atrás de camadas de corrupção e intimidação. Mas Jason sabia mais. Nas últimas semanas, ele vinha coletando evidências, filmagens de câmeras escondidas, conversas gravadas, transações financeiras que ligavam Carlyle a negócios ilegais. Nada disso era suficiente por si só, mas agora, com Evan a bordo, eles tinham algo mais. Tinham um motivo. Carlyle destruíra a vida de Evan, e Evan estava prestes a retribuir o favor. Jason lhe entregou um pequeno pendrive. Isso é tudo que precisamos para começar o incêndio. Evan o virou na palma da mão, o peso dele parecendo mais pesado do que deveria. Era apenas um pedaço de plástico e metal, mas dentro dele havia o poder de colocar um homem de joelhos. Hoje à noite, Jason continuou. Começamos pequeno, vazamos o suficiente para deixá-lo paranoico, para fazê-lo começar a duvidar das pessoas ao seu redor. Ele sorriu. A paranoia deixa os homens descuidados. Evan engoliu, sentindo o familiar revirar de ansiedade em seu estômago. Ele nunca fora um homem de vingança. Passara a vida jogando pelas regras, acreditando que se fizesse a coisa certa, a vida o recompensaria em troca. Mas a vida não funcionava assim. Carlyle havia tomado sua confiança, seu casamento, sua paz de espírito, e os despedaçara sem pensar duas vezes. E agora, enquanto Evan olhava para o pendrive em sua mão, ele percebeu algo. Ele não estava ali por vingança. Estava ali por justiça, e não iria embora até consegui-la. Dentro do clube, a atmosfera era elétrica. A pista de dança pulsava com corpos. O ar carregado de perfume, álcool e algo mais. Algo não dito, o cheiro de poder, de segredos. Evan se movia pela multidão, seu coração batendo a cada passo. Kira estava ali, em algum lugar. Ele sabia disso, mas naquela noite ela não era seu foco. Carlyle era. No bar, Jason lhe entregou um pequeno fone de ouvido. "Está me ouvindo?" Evan o ajustou, assentindo levemente. Alto e claro. A voz de Jason zumbiu pela linha. "Bom, fique perto das salas dos fundos. Carlyle mantém seus clientes VIP muito felizes lá dentro." A mão de Evan apertou o pendrive em seu bolso. Seu pulso batia contra a pele enquanto ele abria caminho pelo clube, passando por cortinas de veludo que levavam a quartos destinados apenas aos mais privilegiados. Ele tinha visto o que acontecia naqueles quartos, e naquela noite todos também veriam. Chegando a um corredor isolado perto da sala de segurança, Evan respirou trêmulo e tirou o pendrive. Ele o inseriu em uma estação de trabalho destrancada, seus dedos se movendo rapidamente enquanto transferia os arquivos para o sistema interno do clube. A voz de Jason estalou em seu ouvido. "Você tem 10 segundos antes que alguém perceba." As mãos de Evan voaram sobre o teclado. 7%, 14%, 32%. Uma voz aguda ecoou pelo corredor. "Ei, o que você está fazendo aí?" O pulso de Evan disparou. Ele arrancou o pendrive bem quando um segurança virou a esquina. "Pensa rápido", Evan disse, levantando as mãos inocentemente. "Perdi meu telefone. Pensei que tinha deixado aqui atrás." Os olhos do segurança se estreitaram. A voz de Jason sibilou em seu ouvido. "Saia agora." Evan forçou um sorriso tímido. "Acho que não." Ele virou e caminhou de volta para o salão principal, seu estômago em nós. Ele podia sentir os olhos do segurança nele o caminho todo. No bar, Jason lhe passou um uísque. "Não foi mal", ele murmurou. Evan tomou tudo de um gole, sua mão ainda tremendo. "E agora?" ele perguntou. Jason deu um sorriso torto. "Agora assistimos o fogo se espalhar." E enquanto Evan olhava para as enormes telas de LED alinhando o clube, sabendo que elas estavam prestes a exibir as primeiras rachaduras no império de Carlyle, ele percebeu algo. Isso não era apenas o primeiro golpe. Era o começo do fim. Evan estava sentado no bar, seu pulso vibrando em seus ouvidos. O uísque queimava sua garganta, mas não fazia nada para estabilizar o peso pressionando seu peito. Ao seu redor, o eclipse estava vivo. A pista de dança pulsava com luzes neon. Corpos se movendo em sincronia com a música pesada que sacudia as fundações do clube. Risadas e conversas gritadas se misturavam, entrelaçando-se no ar como uma fumaça espessa. Para todos os outros,
era apenas mais uma noite, outra noite de indulgência, segredos e excesso. Mas Evan sabia mais. Aquela noite não era apenas mais uma noite, era o começo do fim. Jason se encostou ao bar ao lado dele, girando o líquido âmbar em seu copo. Seus olhos desviaram para as enormes telas de LED posicionadas acima da seção VIP, suas superfícies brilhantes refletindo o brilho artificial do clube. Hora do show. Ele murmurou, sua voz carregada de antecipação. Evan exalou lentamente, seus dedos apertando a borda de seu copo enquanto as telas piscavam, apenas por um segundo, antes de voltarem suavemente ao seu loop usual de conteúdo promocional de alto padrão. Então o áudio foi cortado. Um silêncio se espalhou pelo clube como uma onda. A música de repente ausente, deixando apenas o murmúrio ambiente de vozes. Alguns olhares confusos foram trocados, mas nada mais. Então aconteceu. As telas piscaram novamente, e desta vez não voltaram aos seus anúncios habituais. Em vez disso, exibiram a verdade. Primeiro, foi apenas um vídeo silencioso, granulado, mas claro, tirado de filmagens de segurança escondidas dentro das salas VIP do Eclipse. A voz de um homem, a voz de Carlyle, foi a primeira coisa a romper o silêncio. Você acha que tem escolha aqui? As palavras, pingando arrogância e controle, enviaram uma onda de inquietação pelo clube. Então vieram as imagens. Evan observou enquanto os rostos dos clientes se contorciam em confusão, depois em choque. As filmagens mostravam Carlyle em seu pior momento, rindo, zombando, explorando aqueles que entraram em seu mundo acreditando que tinham poder. Negócios selados com ameaças sussurradas, funcionários humilhados, controlados, despojados de dignidade, dinheiro trocado em cantos silenciosos, negociado por silêncio, por cumplicidade. E então, Kira. Evan sentiu o ar mudar ao seu redor, quando o rosto dela apareceu na tela. O vídeo a mostrava na mesma sala VIP luxuosa que ele tinha visto antes, envolta em uma ilusão de sedução, traição costurada em cada movimento. Suspiros se espalharam como fogo selvagem. Alguns clientes se levantaram de seus assentos, olhos disparando ao redor, como se procurassem alguém para confirmar o que estavam vendo. Então, o verdadeiro caos começou. Carlyle emergiu do corredor dos fundos, seu rosto tempestuoso, seus movimentos afiados e predatórios, enquanto absorvia as filmagens piscando acima dele. Sua mandíbula se apertou, seus punhos se fecharam ao lado do corpo. Seu império, sua ilusão de invulnerabilidade, estava desmoronando em tempo real. Ele virou seu olhar furioso, fixando-se em Jason e Evan do outro lado do bar. Você! Sua voz mal saiu, antes que outra distorção crepitante interrompesse o sistema de som do clube. Desta vez, não eram filmagens, era áudio. A voz de Carlyle novamente, desta vez em uma conversa gravada. Você trabalha para mim. Não gosta? Encontre a porta. Mas deixa eu ser claro. Não há lugar onde eu não possa te encontrar. A voz de uma mulher, uma de suas funcionárias, tremia em resposta. Por favor, eu só... Cala a boca e escuta. Você pertence a mim neste lugar. E se você esquecer isso, farei você desejar que não tivesse. Um murmúrio coletivo percorreu o clube. O peso da verdade agora era inegável. Carlyle explodiu. Ele avançou, empurrando as pessoas, sua fúria uma coisa viva e respirante. Jason já estava se movendo. Hora de ir. Evan mal teve tempo de processar antes que Jason agarrasse seu braço, guiando-o pela multidão crescente. Atrás deles, Carlyle latia ordens para sua segurança, mas ninguém estava ouvindo. Funcionários, seus próprios empregados, estavam recuando. Seus rostos cheios de algo que Carlyle nunca tinha visto antes. Desafio. Eles tiveram medo dele por anos, mas naquela noite, eles viram um homem reduzido a nada. Quando Evan e Jason escaparam pela saída de serviço, o clube não estava mais sob o controle de Carlyle. Era um campo de batalha de vozes, acusações, pessoas exigindo respostas. Pela manhã, a mídia teria tudo. Até o final da semana, o império de Carlyle seria nada além de cinzas. Jason exalou bruscamente uma vez que chegaram ao beco, seus lábios se curvando em um sorriso lento. Bem,
ele disse. Isso foi melhor do que o esperado. Evan não sorriu. Ele ainda sentia o peso de tudo pressionando seu peito. A traição, a humilhação, a perda. Mas pela primeira vez em semanas, ele conseguia respirar. Jason colocou a mão em seu ombro. Você conseguiu. Evan balançou a cabeça. Não, ele disse baixinho. Nós conseguimos. O som das sirenes da polícia ecoava ao longe. A justiça estava chegando e Evan finalmente estava livre.